Boa noite, professora. A minha dupla é o Gustavo, eu sou a Karen. O nosso projeto didático, a gente escolheu o gênero textual Contos de Mistério. Eu escolhi esses dois livros, que é Taishi e os Fantasmas e Dois Amigos e um Chato, de Stanislau Ponte Preta. A gente colocou como primeiro a compreensão e valorização da cultura escrita, conhecer os usos de escrita na cultura escolar e desenvolver as capacidades necessárias para o uso da escrita no contexto escolar, desenvolvendo capacidades específicas para escrever. Nessa parte, a gente tem a intenção de colocar, fazer a leitura do livro, né, até a página 21, que dá um ar de mistério do que vai acontecer na história. Então a gente pararia nesse momento a história e deixaria perguntar para as crianças o que eles acham que aconteceu na história, qual que é a opinião deles, fazer eles participarem das aulas. E daí depois ler o desfecho da história e ver quem chegou mais perto do final, conversar sobre a história e tal. Aí no segundo momento, para a atividade, a gente pensou que cada um ia receber uma cópia da capa e da primeira e da contracapa do livro, onde que eles iriam poder identificar o título, os autores, ilustrador, editora. Então a gente ia direcionar essas questões, né, de onde eles iriam procurar isso na capa, fazer observação da capa, o que tem na capa, as ilustrações, o nome de quem que vem na capa. E também depois tá vendo o número de páginas e tal, que para depois as outras atividades. Aí isso vai ser registrado, né, no caderno, para que eles saibam onde procurar certinho. E também a gente vai pedir para eles olharem o livro didático, que é um livro que tem sumário. Como esse é um livro de conto de história, não tem sumário, né? Então a gente vai pedir para eles olharem o livro didático, para eles poderem se acostumarem a procurar pelo número de páginas. E daí a atividade vai ser, né, essa no final, que perguntar para eles, fazerem perguntas para eles procurarem dentro do livro, né? Então, aí deixa o livro, cada vez uma criança procura, né, e lê para a turma daí, né, a resposta. Então, o exemplo que eu coloquei no trabalho foi que qual o animal que o pai do Jack pensou que Taishi tinha caçado? Aí eu coloquei, né, que está na página 6, na primeira linha. Então, eles iriam procurar a página, contar as linhas para procurar a resposta, né? Mas isso é uma atividade mais oral mesmo, para eles estar se habituando a estar folheando o livro e tal. Aí no eixo de leitura, a gente pegou os objetivos de compreender o texto, identificar finalidades e funções da leitura e funções do reconhecimento do suporte, do gênero e da contextualização do texto. Para essa atividade, a gente pensou em ler a segunda história que tem no livro do Taishi, que são 2 histórias. E nesse momento, dialogar, né, com os alunos sobre os elementos que tem na história, que dão aquele ar de mistério, as pontuações que são usadas para dar esse ar de mistério e tal, né? E para auxiliar nesse momento, né, da leitura, a gente vai apresentar para eles também o conto de mistério do Stanislau Ponte Preta, que é uma crônica, né? E mostrar para eles, né, a diferença entre um conto e o outro, porque a do Taishi é uma história e tal, e esse do Stanislau Ponte Preta é uma crônica, né? Então ele traz um pouco do humor,
desse duplo sentido, da significado das ações do personagem e tal, para trazer para eles, né, outros tipos, né? E daí a intenção nesse eixo é de fazer eles pesquisarem também o tempo em que o texto foi escrito, o autor. Então a gente pensou de fazer uma atividade na sala de informática, que eles vão pesquisar essas questões. Só que para a sala de informática, como eu coloquei ali no texto, a gente colocou no trabalho, precisa todo um roteiro, né? Porque às vezes as crianças nem sabem como pesquisar, então às vezes é uma aula que vai demandar mais tempo e que vai ter que ensinar eles aonde pesquisar, como pesquisar, o que escrever na busca, né? Então, fazer todo um roteiro para a aula, né? Aí, na apropriação dos sistemas de escrita, a gente colocou dominar convenções gráficas e reconhecer unidades fonológicas como sílabas, rimas, terminações de palavras. Nessa atividade, a gente vai retomando o conto de Mistério, de Stanislau Ponte Preta, e a gente vai fazer uma análise da grafia, do texto, questões de pontuação, cada um vai receber uma cópia, né? Mas uma questão mais introdutória, assim, para eles conhecerem, fazer questionamentos para eles olharem no texto, quando uma pessoa fala que tem um travessão, quando uma frase inicia tem letra maiúscula. Então, tá fazendo perguntas pontuais para eles estarem observando essas questões dentro do texto. Aí, após essa análise, a gente colocou alguns jogos para estar trabalhando essas questões, né, das sílabas e tal, que eu vou deixar para explicar o jogo no final, porque é complicado aqui no vídeo para explicar. Então eu vou fazer um vídeo ao contrário para poder mostrar bem o jogo. A gente colocou 2 jogos. O primeiro é um jogo de trilha, bem simplesinho, para eles estarem reforçando, né, a questão das sílabas. E o segundo chama um jogo Batalha de Palavras, que é parecido com Batalha Naval. É, na verdade, inspirado no Batalha Naval. E aí você pode estar escolhendo as palavras, né, de acordo com o texto, ou de acordo com o que tivesse o conteúdo que vai ser trabalhado, né. Eu também tinha pensado nessa questão, uma atividade para eles fazerem, para reforçar a questão, né, do alfabeto, eles pegarem dentro do texto palavras que eles gostaram ou que eles não conhecem com as letras do alfabeto. Então, tipo, eles escolherem para cada letra do alfabeto uma palavra. E depois essas palavras que eles escolherem podem também estar sendo usadas depois para os jogos. Aí no eixo desenvolvimento da oralidade, a gente colocou participar das interações cotidianas em sala de aula, escutando com atenção e compreensão, respondendo às questões propostas pelo professor e expondo opiniões nos debates com os colegas e com o professor. Para esse eixo a gente trouxe atividades para relembrar aspectos que caracterizam o conto, com os personagens, lugares, o temporal mesmo, chuva, frio, escuro, né? Para estar ressaltando essas questões, para eles relembrarem o que compõe o conto de mistério. E nessa parte também a gente colocou uma caixa surpresa, onde vai ter vários objetos, eu vou mostrar a caixa depois,
que eles vão colocar a mãozinha dentro da caixa e daí eles vão tirar um objeto surpresa e eles vão ter que montar a história em cima disso. Vai ser um texto construído na coletividade, um texto oral, e daí a gente vai estar passando pro quadro, né, para depois ter um registro disso. E cada um vai retirando um objeto e dando continuidade à história do outro. Então, tira e começa a história, aí vai lá outro, tira outro objeto e ele tem que juntar alguma coisa, né, para formando a história. Aí precisa também da mediação do professor, né, às vezes as crianças esquecem ou não conseguem desenvolver, então tem que estar ali mediando para dar ideias, né, às vezes dar dicas para eles conseguirem desenvolver a história deles. Aí no eixo produção escrita, a gente escolheu o objetivo produzir textos escritos de gêneros diversos, adequados aos objetivos, ao destinatário ao contexto de circulação e planejar a escrita do texto considerando o tema central e seus desdobramentos. Nessa parte a gente pensou em pegar o texto que foi feito coletivamente e passar ele num cartaz previamente ou num quadro, como às vezes o texto fica longo por ser turma grande, né? Então a gente pensou já num cartaz para já ter ele escrito já para trabalhar com as crianças. Aí a gente pensou que poderia ser um texto sem as pontuações, né? Pra gente estar também dando introdução a essas questões, né? Da gramática, da grafia, né? De colocar pontos, travessão, parágrafo. E a gente corrigir coletivamente, né? Dando coesão também ao texto, coerência, né? Falando com eles, né? Conversando para eles também aprendendo essas questões. Bom, esse é o primeiro jogo, o jogo das trilhas. Eu fiz assim pequenininho para poder filmar aqui. Fiz com papelão. Nas bordinhas dela eu coloquei uma fita colorida para poder identificar uma para outra. Aí no projeto eu coloquei assim que pode ser no dia do brinquedo, né? Porque cada criança vai trazer um brinquedo, então o brinquedo pode representar ela na trilha, né? Que seja bem grande para a criança poder, como às vezes a sala é bem grande, né? Então ser um quadrado grande para todas as crianças poderem participar juntas. Aí seria assim, teria uma caixinha, né, com as palavras, aí a criança tira a palavra, tirou a palavra fumaça. Aí é para falar oralmente, pausado, né, então, fumaça. Aí eles vão contar as sílabas e daí com isso vai andar. Então tem 1, 2, 3, aí vai andar com o bonequinho, 1, 2, 3, 3 casinhas. Aí até chegar ao final da trilha. Pode ser esperar todos cheguem até o final da trilha, né? Ou assim por diante. O segundo jogo é o jogo da batalha de palavras. Ela tem as tampinhas com as palavras, né? Então são todos duplos. O campo de batalha também é duplo, né? Tem o meu jogo e o jogo do adversário. Ele funciona igual a batalha naval, né? Que a criança tem que falar o endereço, que é, por exemplo, E1. Então, se tiver alguma palavra ali, aí tem que passar pro adversário, né? Então, são 4 campos, né? Dois meus jogos e 2 jogos do adversário, no qual a criança vai montar o seu jogo. No meu jogo, ela vai colocar as palavras, né? Tipo aqui, C, aí F aqui, pode ser na vertical também.
Aí tem para tampar, né, o jogo do adversário. Um suportezinho aqui para tampar pro adversário não ver o jogo, né? Aí você vai perguntar, no 2C? Aí se tiver, ele vai passar para o adversário, até alguém completar todas as palavras, né? Aí tem deixa eu puxar aqui. Eu também trouxe a caixa surpresa, né? De uma das atividades. Aí, na caixa surpresa, a criança vai colocar a mão lá dentro. E daí ela tira o objeto. Ela tirou uma tacinha. Aí ela vai começar a desenvolver a história em cima do objeto. E daí a outra criança vai lá, coloca a mão, tira outro objeto e dá continuidade na história. O projeto que a gente fez foi esse, dos jogos, né? Foi bastante difícil para mim e para o Gustavo, porque a gente não fez observação na sala do primeiro ano. As nossas práticas, que era para ter sido no primeiro ano, na hora que a gente chegou na escola, eles remanejaram a gente para outras turmas. A gente ficou no segundo e no terceiro ano. Então a gente não teve muito contato assim com professoras do primeiro ano e tal. E a gente teve dificuldades para desenvolver, porque é uma introdução ao tema, a questão, né, da alfabetização, letramento. Então é bem complicado. Mas a gente leu bastante os textos para poder compreender bem essas questões e de como apresentar para os alunos, né? Porque é tudo uma questão de introdução e tal. Então é isso, professora. Obrigada. E qualquer coisa, manda pergunta aí.